Bom dia, na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 40, que diz assim: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele amarrado com correntes no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá, que estavam sendo levados cativos para a Babilônia. O chefe da guarda chamou Jeremias de lado e lhe disse: O Senhor, seu Deus, pronunciou esta calamidade contra este lugar. Agora o Senhor trouxe e fez o que tinha anunciado. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua voz. Agora, eis que hoje estou soltando as correntes que estavam em suas mãos. Se for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, venha, e eu cuidarei bem de você. Mas se não for do seu agrado ir comigo para a Babilônia, fique aqui. Veja, toda a terra está diante de você. Vá para o lugar que for do seu agrado e melhor para você. Mas, visto que Jeremias demorava a se decidir, o capitão lhe disse: Volte para junto de Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador da cidade de Judá, e more com ele no meio do povo. Ou se quiser ir para qualquer outro lugar, vá. O chefe da guarda deu-lhe mantimentos e um presente e o deixou ir. Assim Jeremias foi para junto de Gedalias, filho de Aicão, em Mispa, e morou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Quando os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus soldados ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, como governador da terra, que lhe havia confiado homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Carreá, Seraías, filho de Tanumite, os filhos de Efai, o Netofatita, Jezanias, filho de Maacatita, com eles estavam os seus soldados. Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, jurou a esses capitães e aos seus soldados, dizendo: Vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia, e tudo irá bem com vocês. Quanto a mim, eis que ficarei em Mispa para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós. Quanto a vocês, escolham as uvas para o vinho, as frutas de verão e o azeite. Ponham tudo nas suas vasilhas e morem nas cidades que vocês tomaram. Da mesma forma, todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon e em Edom, e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como governador sobre eles. Então todos esses judeus voltaram de todos os lugares para onde tinham sido dispersos e vieram à terra de Judá para junto de Gedalias em Mispa e colheram vinho e frutas de verão em grande abundância. Joanã, filho de Carreá, e todos os comandantes dos exércitos que estavam no campo foram até Gedalias em Mispa e lhe disseram: Você sabia que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Então Joanã, filho de Carreá, disse a Gedalias em segredo em Mispa: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque deixar que ele venha para assassiná-lo, fazendo com que todo Judá que se reuniu à sua volta seja espalhado e venha perecer o remanescente de Judá? Mas Gedalias, filho de Aicão, disse a Joanã, filho de Carreá: Não faça isso, porque isso que você está dizendo a respeito de Ismael é falso. Aleluia. Senhor, ao iniciarmos de mais um dia, nós nos rendemos na tua presença. Curvamos as nossas cabeças, os nossos corações
diante do Senhor e diante da tua palavra, reconhecendo a tua grandiosidade, a tua soberania, o teu poder, a tua majestade e a tua santidade. Reconhecendo também a nossa insignificância, nossa pequenez, o nosso pecado. Diante do Senhor, nós clamamos por perdão dos nossos pecados. Perdão por aqueles pecados na mente, pecados que muitas vezes não chegamos a proferir e alguns talvez nem chegamos a colocar como um ato, uma ação, mas é um pecado de ação da mente. Muitas vezes a inveja, a tristeza, a mágoa, a ausência de perdão, a ira, a incredulidade, os muitos questionamentos que às vezes fazemos ao Senhor, como se o Senhor nos devesse explicações. Clamamos ao Senhor que o Senhor nos lave com o sangue de Jesus neste momento. Perdoe nosso pecado, perdoa a nossa infidelidade, perdoa a nossa incredulidade, perdoa a nossa dureza de coração, perdoa, Senhor, a nossa soberba, o orgulho, a inveja, pecados que muitas vezes passam desapercebido aos olhos de muitos, mas que têm atrapalhado a nossa vida de comunhão com o Senhor, têm atrapalhado o nosso amadurecimento diante do Senhor, têm atrapalhado que possamos reluzir de uma maneira clara a luz de Cristo. Clamamos ao Senhor, porque o Senhor mesmo, por boca do apóstolo João, diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que assim possamos, uma vez perdoados, glorificar ao Senhor, bendizer ao Senhor, louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor, proferir as palavras que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Que possamos, como salmista, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, em todas as nossas intenções. Que o Senhor, de fato, seja o Senhor das nossas vidas. Que possamos aprender diariamente a sermos servos, a servir ao Senhor, servindo a tua igreja. Que a tua graça abundante e misericordiosa seja derramada sobre nós a cada dia. E que a realidade do Evangelho de Jesus Cristo seja inundado em nós, de maneira que possamos viver o Evangelho, exalar o Evangelho, exalar a verdade do poder de Deus manifesto através do Evangelho, que transforma, que faz de nós novas criaturas, como diz o apóstolo Paulo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Eis que as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Possamos viver como cidadãos do reino de Deus. Que o teu reino seja estabelecido aqui nessa terra, como é no céu. Que a tua boa vontade se cumpra cabalmente aqui nesta terra, como ela cumpre no céu. Que o Senhor nos livre do pecado e da tentação a cada dia. Que o Senhor nos fortaleça e nos conduza a uma vida de santidade, de devoção ao Senhor, a uma vida de nova criatura, uma vida inundada e transformada pelo poder do Evangelho. Que possamos aprender a desenvolver práticas devocionais que nos conduzem a uma intimidade maior com o Senhor, a um crescimento e a uma maturidade espiritual, de tal maneira que todos nós possamos
alcançar a estatura de varão perfeito. Que o Senhor nos dê a cada dia e nos conduza a uma vida de devoção diária, de leitura bíblica, de meditação na tua palavra, de estudo da tua palavra, a uma vida de quem foi alcançado pelo Evangelho e se compromete com a igreja do Senhor. Não apenas com a igreja visível, mas com a igreja visível, real, palpável, com a igreja local. Possamos e devemos ter a visão de reino, mas o reino começa aqui e agora, na igreja local. Que possamos nos comprometer com a igreja onde o Senhor tem nos chamado, seja ela uma igreja de 1, 2 membros, de 4, de 10 membros ou de 1.000, 10.000 membros. Possamos nos envolver de corpo e alma, servindo ao Senhor, servindo a tua igreja. E que a alegria do Senhor, que a nossa força é, invada o nosso coração e a nossa mente e nos fortaleça para a batalha. Clamamos ainda ao Senhor pelos enfermos e pelos necessitados. Que o Senhor, em Cristo Jesus, supra a necessidade de cada um. Onde há necessidade de cura, que haja cura. Onde há necessidade de restauração das emoções, que haja restauração. Onde há necessidade de perdão, que haja perdão. Onde há necessidade de libertação, que haja libertação. Onde há necessidade de uma porta de emprego, que essa porta se abra. Onde há necessidade de sustento, que haja sustento em abundância. Onde há necessidade de apoio, que haja apoio. Que haja estrutura. Onde há necessidade de comunhão, que haja comunhão. E tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Toma as nossas vidas e a tua igreja nas tuas mãos. Que se cumpra em nós tudo aquilo que o Senhor planejou, como disse Maria, cumpra em mim toda a palavra do Senhor. Assim como Maria se dispôs a ser instrumento nas mãos do Senhor para gerar o Salvador, ainda que isso pudesse causar na vida dela difamação, calúnia e até risco de vida, nós também nos colocamos na mesma posição, clamando ao Senhor, que se cumpra em nós toda a palavra do Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Que a tua igreja seja inundado pelo poder e pela verdade do Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho que transforma, o Evangelho que muda todas as coisas. Que haja crescimento, que haja salvação, que haja amadurecimento. Que o poder do Evangelho nos conduza ao discipulado, ao engrandecimento do teu reino, ao fortalecimento do teu reino. Faz isso, Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome, começando em nós e no nosso lar, e expandindo para toda a tua igreja e para toda esta cidade, para a honra e glória do teu nome. No nome santo de Jesus é que oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe, nos fortaleça e que o poder do Evangelho nos transforme cada vez mais para a glória do teu nome. É assim que oramos agradecidos em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.